Brasileiro suspeito de envolvimento em atentado com mais de 20 tiros em Curitiba é detido nos Estados Unidos. Esporte, gêmeas corredoras do Paraná se destacam e assinam um contrato com a Universidade da Califórnia. NBA convoca jovens atletas brasileiros para ver de perto a mais importante liga de basquete do mundo. Imigração, autoridades do Texas promovem caçada a imigrantes indocumentados no estado. E sobe para mais de 70 o número de pessoas mortas por causa da onda de frio extremo que vive o país. O que acontece muito depois de grandes nevascas são pessoas encontradas mortas dentro dos veículos por congelamento. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição com uma dupla de sucesso que está dando o que falar no Brasil e aqui nos Estados Unidos. São duas irmãs gêmeas que conseguiram vagas em uma universidade norte-americana por causa do desempenho notável no atletismo. Pois é, olha, e claro também aí pelas inúmeras conquistas e títulos mundiais. A Eloá Orazei mostra pra gente que essas irmãs paranaenses trilharam esse caminho desde muito pequenas com o apoio dos pais e de olho em um único destino, os Estados Unidos. Vem as gêmeas pra medalha de ouro! Ana, medalha de ouro nos 3.000! Medalha de prata pra Helena Valério, as gêmeas! Correr atrás dos próprios sonhos é literalmente a palavra de ordem para as gêmeas Ana e Helena Valério, de 18 anos. 6 vezes campeãs brasileiras, as irmãs também subiram ao pódio de campeonatos sul-americanos e levaram ouro no Mundial Escolar Sub-18. Cada uma das conquistas das brasileiras foi um passo importante rumo ao sonho de estudar no exterior, que se realiza agora. As gêmeas estão de malas prontas para aterrissar seu talento nos Estados Unidos e têm a Califórnia como destino final. O alto desempenho esportivo garantiu às irmãs bolsa integral de estudo em uma das universidades mais prestigiadas do país. A gente está bem ansiosa para poder ir, porque os Estados Unidos é uma grande chance da gente melhorar muito mais o esporte, porque lá tem muito mais incentivo. Então a gente está muito animada e sempre foi um grande sonho competir por uma escola americana e treinar lá, né? Apesar de disputarem provas diferentes, em alguns casos as irmãs se tornam também rivais, mas elas garantem que a competitividade não é um problema entre elas. Não tem uma competitividade, a gente puxa uma outra e no final quem tá melhor vai. Isso. E que nem, por exemplo, a Helena ela conseguiu a vaga para o Pan-Americano de Cross e eu não consegui, mas uma torce pela outra e a outra vai levar a vitória para toda a família. Mas não é só de glória e vitórias que a família Valério vive. Há também muitos desafios pelo caminho. Para conquistar o sonho de estudar no exterior, por exemplo, as irmãs contaram com o apoio de uma equipe inteira, com direito a treinadores, psicólogos, médicos e mais. Todos os desafios, erros e aprendizados para chegar ao exterior foram consolidados em um livro escrito por Anderlin Constantini, pai das gêmeas. A ideia é inspirar outros jovens e suas famílias a trilharem o mesmo caminho. Esse livro, a ideia de escrever a primeira parte da bibliografia da Ana Helena e contar essa história, tem o objetivo principal de mostrar aos pais que eles consigam observar os talentos que seus filhos têm enquanto são pequenos e poder direcioná-los a carreiras não só esportiva, mas, por exemplo, se você identificar que o seu filho pode ser um bom violinista ou pode ser um bom matemático, a observação disso que é o principal, né? Como observar. Então, eu resolvi contar essa trajetória da Ana Helena e para os pais e as mães conseguirem observar, né? E conseguirem também entender que o esporte pode sim colocar os seus filhos numa universidade americana. Então, ali tem toda a bibliografia, os erros que a gente cometeu, o que a gente fez, como foi feito. Tem contatos também das universidades, então eu vou estar revelando bastante coisa bem bacana.
E a gente segue no esporte porque um grupo de 40 jovens atletas de basquete viajou do Brasil aqui para os Estados Unidos só para visitar o time dos sonhos. O Cleveland Cavaliers. O grupo formado por atletas de diferentes estados chegou em uma excursão organizada pela Escola de Basquete da NBA no Brasil. Olha só que bacana. Foi uma viagem curta, mas que vai ficar para sempre na memória desses 40 jovens brasileiros. A NBA Basketball School Brasil, em parceria com os Estados Unidos, organizou toda essa excursão e levou além dos atletas, técnicos e assistentes brasileiros. Além de visitar a casa do Cleveland Cavaliers, eles também puderam treinar e jogar na quadra do time, a mesma em que o astro de basquete LeBron James começou sua carreira. Os jovens ainda conheceram o colégio em que o jogador cursou o ensino médio e onde se destacou no esporte. Viram a camisa 23 dele pendurada no alto do ginásio e conversaram com a mãe de LeBron. O passeio acabou no final de semana. Os atletas brasileiros voltaram para casa, levando na bagagem o sonho de jogar na NBA. Esta foi a primeira viagem do programa para os Estados Unidos e o princípio de uma parceria que promete muitas outras visitas brasileiras. Mudando de assunto, um brasileiro suspeito de envolvimento em um atentado a tiros em Curitiba no começo do ano passado foi preso aqui nos Estados Unidos. Segundo a polícia do Paraná, a prisão aconteceu com o apoio do Serviço de Segurança Diplomática norte-americana. Ele segue sob custódia e em breve deve ser deportado. O crime aconteceu em fevereiro de 2023. Essa gravação mostra as duas vítimas conversando ao lado do carro preto. Quando elas entram no veículo, dois homens correm na calçada. O de bermuda azul chega na janela do carona e dispara sem parar. O segundo suspeito também atira, enquanto as duas vítimas conseguem escapar dos inacreditáveis mais de 20 tiros a queima-roupa. Segundo a polícia de Curitiba, a tentativa de homicídio teria motivação passional, porque uma das vítimas se envolveu com a ex-esposa de um dos suspeitos. As investigações apontam que no mesmo mês do crime, o suspeito cometeu um outro assassinato e fugiu para os Estados Unidos. O brasileiro entrou de forma ilegal pela fronteira com o México, mas as autoridades não revelaram a sua identidade ou o local onde ele estava escondido desde então. O Serviço de Segurança Diplomática norte-americano informou apenas que o curitibano foi detido na última semana, que está sob custódia do ICE e que será extraditado em breve para responder pelos crimes que cometeu no Brasil. No próximo bloco, polícia do Texas promove caçada a imigrantes indocumentados no estado. E tem reportagem sobre um problema alarmante: o aumento de ameaças contra os legisladores do país. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Na tarde de hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou decisão favorável à administração Biden contra o estado do Texas. Por 5 votos a 4, a maioria dos juízes disse concordar com a Casa Branca, que alega que certas ações do governador Greg Abbott são inconstitucionais. Com o veredito, a Corte Suprema confirma que nenhum estado tem direito de sobrepor as leis de imigração, que são responsabilidade federal e não estadual. Agora, os juízes ordenaram que agentes federais de patrulha fronteiriça removam quilômetros de arame farpado que foram instalados ao longo do Rio Grande a pedido do governador texano. A decisão da Corte Superior do país é uma grande vitória da Casa Branca, que demonstrou na Justiça que os arames não impediram os imigrantes de entrar ilegalmente no território, apenas fez aumentar o número de feridos nesse trajeto. Para a administração Biden, a decisão fecha a possibilidade de abertura de precedentes, evitando que outros estados do país tomem ações parecidas e acabem piorando a crise de imigração. E ainda nesse assunto, autoridades do México e dos Estados Unidos voltaram a se reunir neste final de semana para debater a crise na fronteira entre os dois países. Enquanto acontecia esse encontro no território norte-americano, a situação nas cidades fronteiriças continuava piorando, fora de controle. No Texas, após a aprovação de novas leis, a polícia tem fechado o cerco contra os imigrantes. Cenas como esta estão cada vez mais comuns. De um lado do arame farpado, rente ao rio, imigrantes pedem ajuda das tropas estaduais, que avisam:
A sua única opção é voltar para o México e entrar pela ponte internacional legalmente. Tem que regressar a México, perguntar-lhes no ponte internacional. A outra opção, pergunta por auxílio na Igreja Católica que está atrás de vocês. Já para os imigrantes que conseguem fazer a travessia ilegal pelo Texas, a vida tem sido de fuga. Enquanto aguardam a chance de pedir asilo, eles tentam se manter longe dos olhos da polícia, que agora é autorizada pelo Estado a prender qualquer pessoa sem status legal na região. Quem, como esse grupo de 10 pessoas, é levado sob custódia, recebe acusações criminais de invasão na Justiça do Texas. O Estado expulsou as tropas federais da região de El Paso na semana passada e desde então tem atuado na área fronteiriça sob leis locais, o que a Casa Branca diz ser inconstitucional. No final de semana, o presidente Joe Biden disse que trabalha para aplicar mudanças massivas em relação às regras de imigração dos Estados Unidos e que está otimista para um acordo bipartidário que em breve deve ser aprovado no Congresso. Enquanto isso, autoridades norte-americanas e mexicanas seguem em uma nova rodada de negociações na capital Washington, D.C., para chegar a um acordo sobre a crise de imigração entre os dois países. A crise de imigração é alvo de intensas discussões no Congresso na capital Washington, D.C. Os legisladores exigem uma mudança na política migratória para aprovar novas verbas pedidas pelo governo Biden às guerras apoiadas pelos Estados Unidos. Esse tema imigração tem provocado muito mais problemas do que se imagina. No ano passado, esse e outros assuntos polêmicos provocaram milhares de ameaças alarmantes contra os políticos no Capitólio. Para este ano eleitoral, espera-se ainda mais discursos de ódio. Tanto republicanos como democratas foram alvos de 8.008 ameaças. Essas mensagens chegaram por e-mail, telefone e mídias sociais ao longo de 2023 e se acirraram no final do ano. A polícia investigou cada uma delas e tomou providências necessárias aos discursos mais graves. Só para se ter uma ideia, no ano passado, um estudante de New Hampshire confessou ameaças para matar um congressista publicamente. Ele foi preso. As autoridades já alertaram que neste ano eleitoral de 2024 espera-se um aumento nos discursos de ódio contra os políticos, ainda mais com temas sensíveis sendo debatidos de forma acirrada no Senado e na Câmara, como, por exemplo, imigração e apoio financeiro às guerras de Israel contra o Hamas e Ucrânia contra a Rússia. A polícia e o FBI já anunciaram que os agentes vão trabalhar 24 horas para proteger os membros do Congresso e do complexo do Capitólio. A gente já tem elementos mais do que suficientes para pelo menos diagnosticar uma séria ameaça. É preciso entender bem quais são as fontes naquilo que a gente entende como uma ordem normal que estão fazendo com que essas ações, ou que pelo menos esses grupos e indivíduos não encontrem algum nível de satisfação das suas expectativas, das suas vidas, né? E aí você começa a perceber o quanto que o problema se torna mais complexo e as raízes dele, né, são mais difíceis de serem enfrentadas, porque muito provavelmente pode estar naquilo que a gente vê como uma ordem normal, já naturalizada, já normalizada. No próximo bloco, a gente mostra como estados do país estão limitando o uso da inteligência artificial nas escolas. E tem os detalhes de um alerta das autoridades para que a população evite comer ostras cruas por risco de contaminação com vírus. A inteligência artificial chegou com força nas escolas norte-americanas e dividindo a opinião de pais e mestres. É que vem crescendo o número de adolescentes usando essa tecnologia para fins perigosos. Pois é, olha, como as deepfakes, por exemplo, muitas escolas estão reclamando do alto número de imagens falsas de pornografia envolvendo alunos que são usadas para bullying ou extorsão. Por isso, alguns estados resolveram criar regras para o uso da inteligência artificial nas escolas. A repórter Carla Marinho explica essa história pra gente. Não é de hoje que a inteligência artificial deixou de ser apenas tema de filme de ficção científica. Desde que o ChatGPT entrou em cena em novembro de 2022, essa tecnologia vem avançando e dividindo opiniões.
Alguns analistas dizem que o novo programa é positivo para a sociedade como um todo, mas outros acreditam que pode provocar caos e gerar desemprego em massa. A inteligência artificial é uma área que vem influenciando e impactando em todas as áreas da nossa sociedade, nos negócios, na nossa atuação profissional. A inteligência artificial vem avançando na velocidade da internet e já chegou nas escolas. Para garantir a segurança dos alunos, estados americanos estão discutindo e aprovando regras de controle desses programas. Até agora, 4 estados já lançaram guias para o uso da inteligência artificial no ambiente escolar: Califórnia, West Virginia, Oregon e o mais recente, Carolina do Norte. A Flórida está discutindo normas e regras para o uso dessa tecnologia e pode ser o próximo estado a se juntar a esse grupo, por enquanto seleto. Saber como utilizar de forma adequada a inteligência artificial é algo extremamente importante, não somente para o nosso presente, como para o futuro. Então, incluir no currículo educacional das escolas um ensinamento correto, adequado e amplo sobre a inteligência artificial se torna necessário porque nós estamos passando por diversas transformações importantes impactadas por tecnologias como a inteligência artificial. O objetivo desses manuais é ajudar no aprendizado dos alunos e impedir as deepfakes. É que nos últimos 2 anos surgiu uma onda de casos de fotos e vídeos pornográficos falsos envolvendo alunos. Esse material está sendo usado para bullying, assédio e até extorsão. O caso mais recente aconteceu em novembro do ano passado, num colégio do sul da Flórida. 2 alunos foram suspensos por fazer montagem deste tipo com uma dúzia de estudantes. Este pai disse que estava inconformado com a violação de privacidade e desrespeito entre os alunos. Ele pediu providência e proteção aos jovens estudantes. E atenção, quem mora na Califórnia, a FDA está alertando para evitar comer ostras cruas. É que esse molusco já deixou várias pessoas internadas. As autoridades ainda estão investigando o que pode ter provocado esse surto gastrointestinal. Todas as pessoas internadas até agora confirmaram que passaram mal, com dores abdominais, diarreia, febre, vômito e indisposição depois que comeram as ostras cruas. Mais de 200 casos já foram registrados na Califórnia, principalmente no sul do estado. A FDA, que regulamenta alimentos e remédios, disse que as ostras são importadas do México e que foram distribuídas em diferentes regiões da Califórnia desde dezembro do ano passado. Restaurantes, mercados e varejistas foram orientados a não vender ou servir ostras importadas até que a FDA consiga identificar o lote. As autoridades acreditam que as ostras estejam contaminadas com o norovírus, que ataca o intestino e produz uma série de sintomas. Muitos de nós têm na lista pessoal de coisas a melhorar estar mais saudável e para alguns isso significa perda de peso. Mas olha, alguns especialistas acreditam que o número na balança não deve ser o único ou o principal fator a se considerar quando o assunto é cuidar da saúde. Faz tempo que os Estados Unidos são conhecidos pelo alto número de moradores acima do peso e, consequentemente, sob risco para problemas perigosos de saúde. Mas especialistas alertam: nem sempre quem tem um maior peso na balança é menos saudável do que aqueles que estão nas medidas consideradas ideais. Para a médica em obesidade Fátima Cody, o peso não dita necessariamente a saúde. Ela diz que ele é apenas um fator incapaz de isoladamente indicar qual é o estado de saúde de alguém, porque não mostra, por exemplo, a capacidade de funcionalidade e desempenho de uma pessoa com aquela pesagem. Cientistas de Stanford concluíram em uma pesquisa que comer saudável e praticar exercícios é sim importante, mas nem todos perderão peso ao fazer isso. O estudo mostra ainda que as pesquisas em torno da obesidade estão mudando. Estamos começando a entender que existem diferentes tipos de sobrepeso e obesidade, classes diferentes, sabe? Diz o médico Sanjay Gupta. Além disso, a forma tradicional de medir o excesso de gordura de uma pessoa pelo índice de massa corporal já é considerado falho pelos especialistas, apesar de ainda ser usado nos consultórios. Novas pesquisas mostram que, em vez de calcular o IMC de um paciente, o correto é ter um olhar mais profundo nos parâmetros de saúde metabólica de uma pessoa, olhando para coisas como valores de colesterol, insulina de jejum,
glicose e função do fígado. Depois do intervalo, a gente mostra as consequências da nevasca no final de semana no país. Mais de 70 pessoas morreram até agora. E com todo esse frio, muita gente já está preocupada com o possível aumento do valor da gasolina. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap, tap. Foi. Apesar do inverno histórico e mortal no país, o preço da gasolina permanece estável. Mas muita gente anda preocupada e se perguntando até quando essa tendência vai durar e se há riscos de aumento. O que muitos especialistas dizem é que existe sim uma ameaça de a gasolina subir no futuro próximo, puxado principalmente por dois fatores. O primeiro, por causa das nevascas intensas, que provocaram interrupções de energia inesperada em várias refinarias do país e provocaram também atrasos na distribuição de gasolina nos Estados Unidos. E a segunda é por causa das tensões no Oriente Médio, envolvendo, além da guerra entre Israel e Hamas, os ataques do Irã e o conflito no Mar Vermelho, que provoca a interrupção da passagem de navios. Essas tensões já fizeram o preço do barril do petróleo subir, mas esse aumento ainda não foi sentido no país. O preço da gasolina, por enquanto, se mantém estável. Na faixa de $3 por galão, segundo a AAA. Isso é 29 centavos mais baixo do que o mesmo período do ano passado. Agora está na hora da nossa previsão do tempo. Vou te chamar para o nosso telão para a gente dar uma olhada nas temperaturas previstas para boa parte do país. Amanhã, terça-feira, olha só, em Boston, previsão é de chuva, mínima de 33. A chuva continua na região de Nova York, mas ela para em Washington. Em Norfolk, a previsão é de tempo encoberto. Em Atlanta, a máxima fica em 49. Na Flórida, a maior máxima é de 78 em Miami, com o sol aparecendo entre nuvens. Em Houston, no Texas, previsão é de chuva com mínima de 63. Chuva também em San Antônio, mínima de 58, máxima de 66 graus. El Paso, olha, o cenário é o mesmo. Também chuva, o sol nem dá as caras por lá. Máxima de 59, mínima de 42. Albuquerque também chuva intensa, mínima de 35 graus. Frio ainda nessa região. Phoenix a gente tem máxima de 60, sol nem aparece por lá também. Los Angeles a gente tem tempo encoberto, sol entre nuvens. Las Vegas, chuva e São Francisco também sol entre nuvens com mínima de 50 graus. E olha, os Estados Unidos sofreram no final de semana uma rodada de neve brutal que deixou milhões de pessoas em alerta por causa desse mau tempo aí. Mais de 70 pessoas morreram em pelo menos 13 estados. A previsão é que a partir de hoje a temperatura vai começar a subir e mudar completamente esse cenário de frio ártico. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Final de semana foi de tempestade intensa e severa que castigou boa parte do país e manteve em alerta quase 100 milhões de americanos. A onda de frio ártico, que nos últimos dias atingiu 80% dos Estados Unidos, provocou inúmeros transtornos. Fechou escolas, comércios, prédios públicos, aeroportos e provocou acidentes em várias estradas. Mais de 70 pessoas morreram até agora em todo o país, mas esse número deve aumentar à medida que as autoridades vasculham as áreas atingidas pelo mau tempo. O que acontece muito depois de grandes nevascas são pessoas encontradas mortas dentro dos veículos por congelamento. Por isso, os especialistas recomendam ter um kit de sobrevivência dentro do carro. Rony, o que precisa ter no kit? Roupas quentes, comida em lata, remédios, carregador externo. O apito é muito importante porque se o resgate não te encontrar, você consegue fazer barulho para eles voltarem a te resgatarem. Aquecimento para os pés, para as mãos, roupas impermeáveis. O óculos amarelo ele te dá uma grande visibilidade durante a nevasca. E você encontra todo esse kit em qualquer farmácia com coberta, roupa de alta visibilidade e carregadores para o carro. E quanto tempo a pessoa sobrevive numa nevasca? Fora do carro, alguns minutos. E com esse kit? 48 horas ou até a chegada do resgate. Nos últimos dias, o que mais se viu foram cenas como essa. Diariamente, pessoas limpando as portas de casa e as calçadas. Este homem diz que, apesar do mau tempo intenso, ele gosta do cenário que a neve deixa. Tudo branco e charmoso. E completa. Divertido. It's fun. And he's using the shovel I used back in the day, so it was nice. Na Virgínia, para essas crianças, a neve foi sinônimo de esquiar e brincar.
Em Massachusetts, o frio intenso também provocou imagens belíssimas, como do Charles River, onde acontecem competições de barco à vela. O rio ficou completamente congelado, um cenário de cinema. A temperatura chegou a 20 graus negativos. E teve gente que aproveitou essas baixas temperaturas. Michael saiu para pescar neste lago congelado e nossa equipe foi conferir. Michael, it's easy, it's safe to walk in here? Absolutely, like 3-4 inches of ice. E Michael disse que é super seguro andar aqui, caminhar, mas claro, só caminhar e pescar também, ou esquiar ou andar de patins aqui. E a pescaria deu certo. A boa notícia é que nesta semana os Estados Unidos vão registrar mudanças brutais no padrão climático. O oeste e o centro-norte vão começar a ver a temperatura subir a partir de hoje. Na quarta-feira será a vez do leste e nordeste ficarem mais quentes. No sul, algumas regiões os termômetros irão subir até 60 graus Fahrenheit. E a maior pista de gelo ao ar livre do mundo reabriu neste domingo pela primeira vez em quase 2 anos. A Rideau Canal Skateaway fica em Ontário, no Canadá, e havia fechado em 2022 porque não havia gelo suficiente. O espaço precisa de pelo menos 30 centímetros de altura de gelo para reabrir para patinação. Isso geralmente requer de 10 a 14 dias de tempo com temperaturas entre 10 e 20 graus Celsius negativos. Mas as temperaturas mais altas dos últimos tempos fizeram com que a região ficasse impedida de abrir para os patinadores. Mas agora essa espera finalmente acabou e muita gente de todos os cantos do mundo tem ido até o Canadá para ter a experiência de patinar no maior rink do planeta. A Skateaway abriu pela primeira vez em 1971, gente. Já são mais de 50 anos de história. O local é tão único que foi designado pela Unesco um patrimônio mundial. Bacana, né? Muito legal. Aí, comunidade brasileira no Canadá, por favor, vou virar até para outra câmera aqui que cortou. Todo mundo indo para lá patinar, viu? Depois tira umas fotos, marca a gente no Instagram pra gente ver, já que vocês querem que a gente dê mais notícias do Canadá, porque eu tô de olho lá nos comentários, viu? Então vai lá, dá uma patinada, depois conta pra gente como é que é. Manda pra gente, a gente fala aqui, a gente manda beijo também. A gente fica com inveja porque a gente não pode estar lá, mas aí a gente aproveita curtindo a foto de vocês. É isso aí. Bom, e é com esse pedido, depois dessa reportagem, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã na edição inédita do Jornal Américas no Ar. Você fica agora com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite. Boa noite.